Olá, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de química geral, exatamente no tópico 1.5 sobre propriedade periódica dos elementos. Então, iniciando aí os trabalhos, o desenvolvimento da tabela periódica ele se deu após diversas descobertas das partículas eletrônicas, né? E houveram necessidade de configurar, organizar os elementos químicos que foram descobertos aos poucos, né, ao longo da história. É, Até em 2022 já haviam se descobertos 115 elementos conhecidos e atualmente são 118. Porém, do 112 em diante existem incógnitas, então houve a necessidade da IUPAC configurar nomes genéricos para esses elementos, porque alguns também estão em disputa judicial. Então, continuando aí, a maior parte desses elementos foi descoberto entre 1735 e 1843. Então, os cientistas pensaram como organizar esses elementos diferentes na forma que possamos prever as propriedades físicas e químicas de elementos que ainda não foram descobertos, né? Quando nós vimos lá a tabela periódica de Mendeleev, ele encontrou buracos em sua tabela periódica, prevendo a existência de outros elementos que poderiam ser descobertos. Então, se deu-se da seguinte forma: eles ordenaram os elementos de modo que reflita as tendências nas propriedades químicas e físicas desses elementos. Em outras palavras, pegar o pointer aqui, a primeira tentativa se deu com o Mendeleev e Meyer, que ordenou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Na verdade, isso não se deu exatamente com o Mendeleev e Meyer. Ou existiram outros exemplos da tabela periódica que não convém falar aqui, tá? O importante, a mais importante descoberta foi essa. E Mendeleev e Meyer percebeu que faltaram alguns elementos desse esquema, porque ficou buracos, né? Exemplo, em 1871, Mendeleev observou que a proposição mais adequada para o astato, desculpa, seria abaixo do enxofre e não do silício, o que deixou um elemento faltando abaixo do silício. Ele previu um número de propriedades para esse elemento. Em 1886, o germânio foi descoberto. As propriedades do germânio se equiparam bem à previsão de Mendeleev. Essa foi uma das grandes sacadas de Mendeleev, que ele descobriu que alguns elementos ainda iam preencher lacunas que estavam disponíveis em sua tabela periódica. A tabela periódica moderna, já dando um salto bem grande, ela organiza os elementos em ordem crescente de número atômico. Todas as tabelas periódicas anteriormente a Mendeleev organizavam, inclusive a de Mendeleev, organizava os elementos pela massa atômica. Então, com a descoberta do número atômico por um cientista chamado Moseley, né, aí que configuraram todas as outras tabelas periódicas que vieram a posteriori com o número atômico. Diante disso, eu defino o que é carga nuclear efetiva, representado pelas letras Z, E, F. Eu chamo de ZEF. A carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo poliatrômico, ou seja, quando eles têm diversos elétrons. Polieletrônico, desculpa. A carga nuclear efetiva não é igual à carga no núcleo, ou seja, no núcleo eu tenho cargas positivas. Nas camadas eletrônicas eu tenho as cargas negativas. Nessas diferenças de cargas eu tenho então uma diferença que é chamada de efeito de blindagem. O que significa isso? O núcleo está carregado positivamente, eu tenho os elétrons nas camadas eletrônicas. Como eles tendem a se atrair, então o núcleo ele vai diminuir de tamanho, perfeito? Só que existem elétrons, muitos elétrons ali contidos nas camadas eletrônicas. Então, como eles são da mesma carga, eles vão se expandir. Então vai ficar um efeito sanfona assim, ó, né? A atração e a repulsão. Isso resulta uma força chamada efeito de blindagem, que dá exatamente o valor da carga nuclear efetiva. Então, a carga nuclear efetiva é igual à carga no núcleo devido aos efeitos dos elétrons internos. Tudo bem?
Continuando aí sobre carga nuclear efetiva, os elétrons estão presos ao núcleo, mas são repelidos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear. Eu acabei de falar sobre isso. A carga nuclear sofrida por um elétron depende da sua distância do núcleo e do número de elétrons mais internos. Quando aumenta o número médio de elétrons protetores, esse efeito, quando aumenta o número de elétrons protetores, esse efeito é chamado de constante de blindagem, representado pela letra S. Então, a carga nuclear efetiva ZEF diminui, porque aumenta o efeito de repulsão, vai diminuir a carga que é proposta no último elétron para fazer o efeito de atração. Então, ela diminui. Quando aumenta a distância do núcleo, ou seja, fica muito mais maior, né? Vai crescendo, então aumenta o efeito de blindagem e a carga nuclear efetiva diminui. Perfeito? Todos os orbitais NS têm a mesma forma, mas tamanhos e números de nós diferentes. Considere o hélio, ele tem a configuração 1s2. O neônio tem a configuração 1s2, 2s2, 2p6. E o argônio tem a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lembrando que o número atômico do argônio é 18 e a quantidade de elétrons que são representados aqui nos expoentes tem que dar 18. O número atômico do neônio é 10, então a quantidade de elétrons representada nos expoentes, a somatória delas, tem que dar igual a 10. O hélio tem o número atômico 2, então a quantidade de elétrons nos expoentes tem que ser igual à quantidade de elétrons. 2, 2. Tudo bem? Continuando, a densidade eletrônica, que é a nuvem eletrônica, e ela tem um determinado raio, ou seja, a densidade eletrônica radial é a probabilidade de encontrar um elétron a uma determinada distância. Isso significa que o elétron ele pode estar em qualquer lugar nessa nuvem eletrônica, por isso que é representado através de uma nuvem eletrônica. Segundo o princípio de Heisenberg, essa nuvem eletrônica representa então um novo modelo do átomo. Perfeito? Então, eu tenho aqui, né, uma nuvem eletrônica, onde o elétron pode estar contido. Na última camada, eu tenho 3s2, ó, primeira camada, tudo bem? A última camada aqui. O cerne dele é referente ao átomo de neônio, porque eu estou desconsiderando esses dois últimos elétrons aqui, tudo bem? Então, o neônio tem o número atômico 12, o 10, desculpa, né? Então, eu tenho aqui, ó, em laranja, a configuração, o cerne do neônio, perfeito? E o núcleo com 12 elétrons. Se ele tem 12 elétrons no núcleo, então o número atômico dele é 12. E aqui está representado o elemento químico por nome magnésio, representando por Mg. Tudo bem? Se ele tem 12 prótons, 12 partículas positivas no núcleo, significa dizer que ele tem 12 elétrons distribuídos. Perfeito? Então, 10, que são as duas camadas anteriores, a 1s2, a 2s2, 2p6, por isso que se assemelha ao neônio, e a 3s2 representado aqui. O efeito combinado, então, dá 12 menos 10, dá uma carga de mais 2. E aqui eu tenho a distância do núcleo e a densidade eletrônica radial para o átomo de magnésio. Com relação ao tamanho dos átomos e dos íons, considere uma molécula diatômica simples, ou seja, uma molécula que tem dois átomos iguais e elas estão ligadas através desses dois átomos iguais. Ela está ligada. A distância entre os dois núcleos é denominada de distância de ligação. Então, eu tenho um núcleo aqui, ó, e um núcleo aqui, e essa distância é chamada de distância de ligação. Se os dois átomos que formam a molécula, são os mesmos, metade da distância de ligação é denominada de raio covalente. Então, aqui eu tenho a distribuição eletrônica da molécula para um átomo, a distribuição da molécula para o outro átomo. Essa distância aqui, ó, é chamada de raio atômico, ou raio de Van der Waals. Aqui, ó, de um núcleo para o outro, eu tenho a distância nuclear.
E a metade dessa distância aqui, ó, a metade dela é chamada de raio covalente, que é a metade da distância. Tudo bem? Mas isso é uma conversa para a gente dar continuidade na próxima aula. Eu desejo a todos vocês bons estudos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.